Olá, sejam bem-vindos ao canal. Espero que estejam todos bem, na paz de Cristo. Gente, como sempre, venho aqui compartilhar com vocês uma experiência e trazer uma palavra referente ao tema. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Esse é um canal de direções cristãs. Tudo que eu tenho trazido aqui tem respaldo bíblico, são temas direcionados por Deus. Te convido a assistir os outros vídeos que já estão postados para você conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, assim, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante que eu creio que se as pessoas soubessem mais a respeito, as coisas estariam melhor para todos, porque é algo que precisamos praticar, tá bom? Eu vou ler aqui, começar lendo alguns versículos e aí eu já explico mais profundo do que se trata, tá bom? Em Mateus 14, 23 está escrito assim: Tendo despedido a multidão, Jesus, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Em Mateus 26, 36. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Então, gente, eu vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre a oração, sobre a importância e o poder da oração. Então, nos evangelhos, mostra em várias passagens que Jesus ele tinha uma vida assídua de oração, né? Ele sendo o próprio Deus, ele tinha essa comunhão, até mesmo para dar exemplo, né? Então ele deixou até um modelo de oração para nós, que é o Pai Nosso, tá em Mateus 6, 9 até o 13. Acredito que todos conhecem a oração do Pai Nosso. Então, gente, Jesus ele deixa bem frisado a importância da oração, de ter uma comunhão, de separar um tempo para Deus, né? Então eu já compartilhei aqui com vocês em um vídeo sobre o meu momento de entrega realmente, de ter intimidade com Deus, que foi bastante tempo depois da minha conversão. Então, nem sempre, para uma pessoa ser cristã, ela significa que ela tem uma vida de oração, como eu posso dizer, que tenha efeito, sabe? Porque eu passei muito tempo na presença de Deus sem ter intimidade, como eu expliquei no vídeo que eu falei sobre isso. Então, a partir do momento que eu descobri a importância da intimidade, de se separar, de ter realmente aquela comunhão com Deus, ali eu percebi a diferença, né? Então, gente, eu vou ler aqui mais um versículo e aí eu já vou contar a experiência que eu tive em relação a isso. Tive várias já em relação à oração, mas eu vou compartilhar uma que eu achei bem importante. Em Daniel 9:23 está escrito assim: Assim que você começou a orar, isso um anjo falando com Daniel. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, Daniel ele estava orando a Deus para entender uma visão que Deus tinha dado para ele. E o anjo trouxe a resposta. Então, a experiência que eu vou contar é justamente tem a ver com o anjo. Eu fui orar por uma pessoa do meu convívio, porque ela me relatou que estava tendo pesadelo, né? E eu percebi que ela estava assustada, ficou com medo. E aí eu fui orar. E aí eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar, falar com Deus, tudo, apresentar a vida dela e pedir para Deus enviar um anjo no quarto dessa pessoa. E aí eu fui orando tudo. Quando eu terminei, ela me relatou
que no momento em que eu falei para Deus enviar um anjo no quarto dela, ela viu, ela teve essa visão, ela visualizou. Ela viu o anjo chegar no quarto dela. Olha que lindo isso. Ela viu o anjo chegar lá, e no momento em que ele chegou lá, aquilo que estava causando medo nela no quarto começou a sair do ambiente. Só com a chegada do anjo. Olha, gente, que forte isso. Quando ela me contou, eu fiquei surpresa por ela ter tido essa experiência, porque foi uma visão. E eu vi que a resposta da oração foi imediata, né? Então, quando a gente tem uma comunhão com Deus, tem intimidade, as nossas orações, elas são respondidas com uma certa... Dependendo do que é, né? Elas são respondidas de forma imediata. Então, eu achei isso muito interessante para trazer isso aqui para vocês. Tem mais alguns versículos aqui que eu vou compartilhar. Em Tiago 5:17 até o 18. Fala assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos, né? Então, para quem conhece a história também, Elias orou para que Deus enviasse uma resposta com fogo para consumir um holocausto, e Deus enviou essa resposta. Então, assim, Elias, ele era um profeta, né? Então, os profetas, eles têm palavras autorizadas por Deus, né? Então, quando eles clamam a Deus, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas assim, o profeta, ele é um porta-voz de Deus aqui na Terra, para vocês, só para entender melhor. Então, quando um profeta faz um clamor, entra em oração, o mundo espiritual se move de uma forma muito rápida para que aquilo que está sendo pedido, né, se for de acordo com a vontade de Deus, seja manifesto. Então, eu estava conversando ontem com uma amiga sobre alguns assuntos, né, de questões espirituais, e aí a gente falou sobre oração, né, a gente tocou no assunto de oração. E aí ela me contou um sonho que ela teve, e eu falei, eu vou comentar sobre isso no vídeo que eu vou gravar. Já era para eu ter gravado, mas Deus sabe de todas as coisas, então isso já vou colocar. Ela me falou que sonhou que ela via fogo, uma roda de fogo assim, grande, que consumia tudo em volta. E quando ela acordou, ela orou e perguntou para Deus o que era aquilo, né? E aí Deus falou para ela que era a oração. Era o poder da oração. Então eu falei para ela, nossa, então é só testificação sobre o vídeo que eu vou gravar. E essa sua visão, ela só traz uma afirmação maior, né? Fora o que já está na palavra, né? Na Bíblia, foi uma visão que Deus deu, mostrando a oração de uma forma... ele usou um elemento para mostrar o poder da oração. Ela é como fogo, ela consome, ela tem efeito, ela tem resultado, né? Então, eu achei muito interessante ela ter comentado isso comigo. E eu vou aqui ler mais 2 versículos. Em Mateus 7 e 8 fala assim, ó. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em Mateus 6,6 está escrito assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha aí, gente.
tem muitos mais versículos falando sobre oração, mas eu separei esse aqui para vocês. Então, Deus, ele deixa frisado que, por mais que ele saiba de todas as coisas, saiba do que a gente precisa, a gente precisa falar para ele, a gente precisa externar isso. Eu ouvi de uma pessoa, não me lembro quem, mas acredito que foi de um pregador, falando que Deus, a nossa oração, ela funciona como material para que Deus possa trabalhar. Tipo assim, tem um pedido a respeito disso. Então, através desse pedido, vai ser, é, vai ser tomadas as providências para aquilo ser realizado. Então, eu achei isso muito interessante. E realmente, gente, a oração, ela vale muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Tem uma passagem que fala isso, né? Então, eu tenho várias outras experiências sobre oração, né? A importância da oração com fé, é você acreditando, por mais que você não esteja vendo o resultado daquilo, você orar com fé, porque aqui fala, né? Aquele que pede, recebe. O que bate, a porta será aberta, né? Então, a gente tem que ter essa fé de que o que a gente está pedindo, o que a gente está colocando nas mãos de Deus, aquilo a gente vai receber, né? Então, eu fiquei muito feliz de Deus ter colocado esse tema para trazer aqui para vocês, porque eu sei que muitas pessoas, elas estão precisando entrar nessa comunhão, entrar realmente nessa disciplina de oração. Eu tenho feito orações no meu particular, tenho feito com amigas também, e eu tenho visto o resultado, tenho visto o que Deus tem feito, o trabalhar de Deus através dessas orações. Ele responde, gente, é tão lindo, é tão lindo. Você vê, até através de um louvor, Deus fala sobre aquilo que a gente está pedindo para Ele, através da pregação de uma outra pessoa, através da pregação do pastor na igreja, né? Então, é muito especial. Então, eu deixo esse aqui para vocês, para que vocês possam realmente ter esse entendimento de que a oração, ela é muito importante, ela tem um valor, assim, absurdo. Como eu falei, se as pessoas soubessem, as coisas estariam muito melhor. Gente, é fácil ter uma vida de oração? Não é. A nossa alma, ela não quer, a nossa carne, ela não quer. Então, tem situações que, fala também na palavra, que tem situações que são resolvidas somente com o jejum e oração. Então, junto com a oração tem que ter jejum, né? Então, o jejum, ele mortifica a carne e vivifica o espírito. Então, é uma arma espiritual para que a gente venha ter força, venha ter sensibilidade às coisas espirituais, tá bom? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que sirva aí para alguém. E eu peço a Deus que coloque no coração de vocês esse desejo de orar, de buscar, de se separar, de ter essa comunhão, porque vou falar por experiência própria, é maravilhoso. Eu tenho tido muitas experiências com Deus através da oração, e eu só posso falar que é algo assim que fica até difícil de explicar, mas que vocês possam realmente entender e compreender a importância de ter uma vida de oração. Tá bom, gente? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.